Isabel, conseguimos chegar no dia de hoje, né? Vi a vereadora Rose falando anteriormente, né, que tinha destinado uma parte da emenda à Associação Renascer. Fiquei muito feliz com isso. E a importância, então, da noite de hoje. Né? A importância da noite de hoje. Né? Se a gente pegar ao pé da letra, né, a palavra utilidade pública, né, eu poderia romantizar um pouquinho isso, né? Falar de utilidade pública, né? A prefeitura, sem as associações, sem as ONGs, sem o terceiro setor, a prefeitura estaria em maus lençóis. O serviço que as associações, as ONGs prestam ao município. E uma coisa que eu sempre falo assim, para quando alguém começa a pensar em criar uma ONG ou criar uma associação. Você tem que partir do princípio, até o Sargento Laudo falou isso na fala dele, né? Que pode ser que você não tenha ajuda de ninguém. Pode ser que você tenha que passar a sua vida inteira nessa associação, nessa ONG, sem ter ajuda do poder público. Isso muitas vezes acontece. Mas, ao mesmo tempo, assim, a vontade de ajudar, a vontade de fazer o bem é maior, né, do que os percalços, que as dificuldades. E o que essa associação faz, o que essa associação se propõe a fazer, faz o objetivo principal dela, né, é algo que tem que ser prioridade zero para todo o município, para toda a prefeitura, né, para todo o estado, né, para todo o país. A vereadora já citou isso, falou desse apoio às mulheres, especialmente às mulheres vítimas de violência doméstica. A gente vê cada vez mais isso acontecendo, né? Tem um caso que tomou uma repercussão muito grande, né, que é o da Ana Hickman, e por muito tempo, né, prisioneira, né, desse casamento infeliz, né, que eles narram, né, que como tudo começou, inclusive, começou quase que por uma troca de favores mesmo, né, e depois foi ficando. A gente, aqui no município, a gente conseguiu aprovar duas leis bastante importantes, que é o Tem Saída e o Tempo de Despertar, né. Só que ainda é pouco, né. Tem muito o que ser feito ainda no município de Botucatu, tem muito o que ser feito, apesar da maioria numérica das mulheres, de acordo com o censo, né, isso não se reflete em ambiente nenhum. Isso não se reflete em ambiente nenhum. Eu vou ler a justificativa, é bem simplesinha, a justificativa está bem resumidinha, mas eu queria falar um pouquinho de algumas ações, né, que a associação tem feito e faz em todo esse tempo, e eu falava assim, né, da importância da utilidade pública, né. A gente conversava recentemente, a gente estava conversando com a vereadora Érica, quando a gente fala assim, principalmente da busca por recursos financeiros, né, sem a utilidade pública, né, muitas portas se fecham. Né. Municipal, você não vai conseguir nada. Daí você vai passar para um novo estágio, né, que é assim, um estágio difícil, né, Érica? Daí você vai buscar recurso estadual, você tem que buscar utilidade pública estadual e assim sucessivamente. E é um trabalho árduo. E tem que, sabe, assim, essa impressão que nos passa, né, que as associações, né, têm que estar sempre, né, com um chapeuzinho, fazendo rifa, fazendo evento, fazendo alguma coisa para conseguir ajuda. E se a gente for pensar bem, estão fazendo um serviço que era do poder público, que é do poder público. Mais uma mão estendida, né, porque acho que essa é a palavra, né? ONGs, associações, a questão e a palavra que rege, né, é vocação. As pessoas que trabalham em ONG, as pessoas que trabalham em institutos e associações, elas são vocacionadas a uma determinada causa. São causas que são caras para elas, né? Que é o caso da Associação Renascer. O presente projeto tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Serviços Sociais em Defesa da Vida Renascer, que é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, com finalidade e objetivo de unificar ações que visem uma atuação política sem distinção de raça e gênero, auxiliar no combate da violência doméstica contra mulheres, desenvolvendo trabalhos no acolhimento e proteção integral de crianças, adolescentes e idosos vítimas de abandono, negligência, violência e abusos, dentre outras ações. Daí aqui fala que acompanha,
né, o projeto, a documentação, tudo aquilo que a gente pede, obviamente, para que a ONG, a associação que a gente está dando utilidade pública, ela possa realmente receber esse título. E eu estava vendo aqui, até a Isabel trouxe num pendrive, uma pena que, né, infelizmente não dá para a gente passar agora aqui, mas enfim, eu estava vendo aqui algumas ações, né, tem as fotos aqui no escopo do projeto, e são ações, como a própria justificativa fala, eu comecei falando das mulheres, né, mas é muito mais amplo. Mas por que eu falei das mulheres? Né? Porque eu conheço o trabalho da Isabel e tenho acompanhado. Né? E sempre que a gente toca nesse assunto aqui dentro da casa, ela é a primeira, precisamos fazer isso. Né? Ela que traz, inclusive a gente ia apresentar, cogitou apresentar semana passada, né? Mas ela estava trabalhando, estava correndo atrás, né, Isabel? Para poder... A Isabel Conte é uma lutadora, é uma batalhadora, né? E faz... a gente acabou de falar de um cara que faz tudo por amor, né? Do trabalho do que o Celestino faz aqui, fez durante, tem um grande amigo, né? A Isabel também faz por amor, porque se a gente não fizer por amor, a gente para no primeiro obstáculo, né? E daí que tem alguns exemplos, né? Campanha de entrega de absorvente íntimo para as mulheres, né? As palestras de conscientização, isso é fundamental. O Silvio fala muito isso, né, Silvio? As boas práticas, o Silvio, a gente tem feito muitas semanas agora, eu também estou nessa, né? O Silvio também está, mas eu também estou. Por quê? Né? Para a gente frisar e fortalecer e ficar o chicletinho, que você fala, né? Com o chicletinho mental. Né? E de verdade, a gente, apesar do programa o Tempo de Despertar, que é voltado para homens que cometeram violência doméstica, claro, salvo, e são, primeiro, eles são encaminhados pela justiça, salvo algum, né, tem vários critérios, né? A gente tem que começar lá embaixo, com a criançada. Sabe aquele papo, né? Ensina seu filho a ser um bom homem no futuro, né? Porque, na verdade, assim, tipo, tem uma frase que eu gostava muito de usar assim, tipo, não se preocupe com o mundo que você está deixando para o seu filho, se preocupa com o filho que você está deixando para o mundo. E a gente tem que preparar, isso é função nossa, cada vez que vem uma turma de classe aqui, e a gente vai falar de política para eles, a gente tem que tirar da cabeça deles, desmistificar um monte de coisa da cabeça deles, e eles fazem esse trabalho nas escolas de conscientização, falando da importância desse pertencimento, desse cuidado, né? Porque assim, eu vim de um tempo, até estava conversando, até estava pensando de atrás, estava vendo uma matéria, né? Eu acho importante a escola, né? Você vai lá, você vai ter que aprender matemática, vai ter que aprender português, é fundamental aprender português, né? Saber conjugar os verbos, isso é fundamental, né? Mas assim, no tempo que eu estudava, a gente tinha educação moral e cívica, depois passou a ser o SPB, né? E a gente aprendia coisas sobre isso, né? Como ser um bom cidadão, como ser um bom ser humano, né? E hoje, infelizmente, as escolas não fazem mais parte da grade curricular das escolas. E daí a gente precisa de quem? De pessoas como vocês, dessas associações, que vão na escola e falam assim, olha, para ser um bom cidadão, né, é preciso fazer isso. Eu lembro que tinha uma professora minha, a professora Leonor, ela dava aula, era uma vez por semana, só de sexta-feira, e toda sexta-feira, ela passava de carteira em carteira, porque a gente tinha cortado as unhas. E daí eu lembro que, no tempo, hoje seria a gente ficava trocando aquele cortador de unha, passando de mão em mão para dar tempo todo mundo cortar a unha, nego mastigando a unha, etc. Eu falava, que bobagem, mano. Né? Mas é nos pequenos detalhes, né, que a gente começa a moldar o caráter das pessoas. E eu tenho certeza, é difícil a gente entrar numa sala e achar, não, vou transformar a sala toda, né? Eu vou transformar a sociedade toda. Não vamos. Mas se um aluno, e mais que isso, né, Isabel? Quando eu falo Isabel, eu estendo a todas vocês, né? Quantas vezes será que você entrou numa sala de aula para falar sobre isso e tinha lá dentro uma criança que presenciava isso dentro de casa? E que via o pai fazendo tudo aquilo que vocês falavam que era errado, fazia o pai fazendo com a mãe dentro de casa? Ou com ela mesma, ou com a própria criança, a criança sofrendo violência dentro de casa, ou o avô, né? Então, assim, o papel que a gente tem de formar cidadãos, isso serve para a gente, vereador, né? Mas serve para a gente extra-câmara, né? Lá fora. Né? Tem uma frase que fala assim, que as palavras elas emocionam, mas o gesto, ele arrasta. E a gente tem que mostrar o que a gente é e quem a gente é, né? E como tem que ser feito no dia a dia, no cotidiano. Né?
não é só em rede social, é no dia a dia, a gente ser o que a gente é em todos os lugares. Que nem Aristóteles dizia. É Aristóteles que dizia? Estou brincando com você, Silvio. É que o Silvio sempre fala, né? O mérito está na repetição, no que a gente faz constantemente. Esse é o mérito. O que a gente faz constantemente. Então, assim, e esse trabalho, né? Lá no Raimundo Sintra, Vitoriana, Francisco Guedelha, né? Mais a doação dos absorventes, eu lembro que quando a Cláudia estava aqui na casa, a gente falou muito sobre esse assunto, né? A segurança das mulheres. Para a gente que é homem, mano, a gente às vezes sabe assim, é até difícil falar, sabe? Mas é necessário, eu até falei um dia atrás assim, sabe esse lance de lugar de fala? Eu acho que assim, esse dia atrás eu vi um vídeo que falava assim, né? Bom, eu não falo nenhum outro idioma, eu só falo português, né? Me esforço para falar o mais correto possível, né? Mas tem uma segunda língua que todos devem conhecer e devem se aprimorar nela, que é a língua do silêncio. Tem uma frase que fala, o silêncio não comete erros, né? Então, às vezes, é melhor se calar. Mas, quando é para lutar contra uma injustiça, lutar contra algo errado, é o seu lugar de fala. É o nosso lugar de fala. Se é para ir contra uma injustiça, é o nosso lugar de fala. Ah, mas eu não sou mulher, é o seu lugar de fala. Eu não sou negro, é o seu lugar de fala. Se é para lutar contra algo errado, é o nosso lugar de fala. E a gente, como vereador, a gente, como legislador, se for para defender uma injustiça, se for para corrigir um erro, é o nosso lugar de fala. Parabéns a vocês, né, por tomarem posse do lugar de fala de vocês, né, por fazerem algo, né, que não é que o poder público talvez não esteja conseguindo fazer tudo o que deveria fazer. De coração, na noite de hoje, Isabel e toda a trupe, e todas vocês, né, todos vocês, de todo o meu coração mesmo assim, eu quero agradecer pelo trabalho que vocês fazem incansavelmente, né? E que a semente que está sendo plantada a cada dia, tem um provérbio oriental que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Porque diz que ela demora mais de 100 anos para dar fruto, né? Mas eu quero ver, de verdade, Isabel, né? Vamos começar a plantar alguma plantinha diferente, que nasce com um pouco mais de velocidade, para que a gente possa ver, né, o futuro hoje ainda, com as crianças olhando para um mundo diferente, as mulheres se sentindo seguras, né, eu poderia dizer, né, as mulheres se sentindo seguras andando na rua, mas eu vou dizer assim, que as mulheres se sintam seguras dentro da própria casa. É incrível ter que falar isso em pleno 2023, né? Não é que as mulheres se sintam seguras andando na rua, que elas se sintam seguras dentro da própria casa, e não se calem, né? E muitas vezes a gente precisa de pessoas como vocês, para ser a voz dessas mulheres, dessas crianças, desses idosos, tá? Então, com todo o carinho do mundo, né, na noite de hoje, se os nobres vereadores forem favoráveis, eu faço, né, de todo o meu coração, de trazer para casa, concedendo título de utilidade pública, né, a Associação Renascer. Tem os dois homens aí no meio aí, então, parabéns por acompanhá-los, parabéns, tá? É necessário, tá? É necessário que nós homens também, a gente se posicione, porque ficar olhando de camarote, olhando pela janelinha é fácil, né? A gente tem que pôr a mão na massa também, tá bom? Deus abençoe a todos, paz e bem.